Boa noite, Deise. Então, olha só, pessoal, para a gente rever aqui rapidamente, a gente trabalhou a ideia de legislação educacional, né? Na aula passada, a gente citou aí, por exemplo, marcos históricos, né? Que foram importantes aí nesse processo educacional aqui no Brasil, né? Isso a gente chama de normas ou normativas, né? Então, a primeira e grande, né, normativa aí que rege o nosso campo educacional é a Constituição Federal de 1988, né? Então, a gente trabalha a questão dos direitos fundamentais, a ideia de democratização e do cidadão, a formação do cidadão. O que é um cidadão, né? O que ele pode exercer, quais são os direitos, quais são os deveres e tal. Então, aí você tem aí o ECA, que nasceu em 1990. Então, isso aqui é um processo histórico, né? Cadê? Pronto. Que vai daqui para... À medida que ele vai descendo, ele vai aumentando aqui o ano, tá? Então, aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente viu também. E vimos que, por mais que tenham surgido outras normativas, né? Não quer dizer que foi abandonado. Continua. Aí o primeiro Plano Nacional, né, de Educação, que já foi substituído, aí aqui foi de 2001 a 2010, PNE, né? Aqui as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, não é são vários, é por isso que a gente chama de DCNs. Eu não coloquei aqui, mas também tem os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Peraí, só aceitar aqui a galera que está entrando. Tá bom? João, seja bem-vindo aí, tá? Então, são os Parâmetros Nacionais Curriculares, que eu não coloquei, mas também tem os DCNs aí. Ns no plural, né? Porque são vários DCNs. Então, são as diretrizes aqui. 2010, e aí você tem um novo Plano Nacional de Educação aí que veio para compensar a saída daquele, né? E ele está regido até 2024. Então, até 2024, a gente tem o Plano Nacional de Educação aí, que seria como se fosse qual é a meta, o que se espera da educação hoje, né? Até 2024. Então, aí a gente tem aqui uma pequena discussão de quais são os papéis dessas normativas, né? Por exemplo, a Constituição Federal, o objetivo dela é trabalhar a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, ou seja, a partir dela você tem que é dever do Estado cuidar da educação. É por isso que você tem, por exemplo, escola pública, é por isso que você tem todas essas situações que é dever do Estado prover, né? E da família, a obrigatoriedade do filho estudar, né? A gente discutiu lá na primeira aula, né, da história da educação, que já era discutido isso aqui, já é uma normativa de 1988, mas isso já era discutido desde o século XVI, né, ali que você tinha a reforma protestante, que já era discutido essa ideia de você normatizar uma educação que todos tivessem direito, né? Aí, só aceitar. Mas aí você vê que no Brasil veio ser associado só como normativa só em 1988. Muito é assim. Seja bem-vinda, Sofia. Muito assim, viu, pessoal? Seja bem-vinda. Muito do que acontece na Europa, né, que vai respingar no Brasil muitos anos depois, né? Só para nível de curiosidade, tem uma disciplina que eu estou trabalhando com a outra turma de 2019, que é didática. E lá tem um camarada que é dessa época aí do século XVI, que ele trazia várias coisas de didática, por exemplo. Ele falava que você tinha que tentar fazer com que o aluno tivesse um sentido sensorial, experimentasse, para que você não trouxesse um ensino que fosse... que ele tivesse uma experiência sensorial, então que ele tocasse, ou que ele provasse, que ele visse aquilo acontecendo. Isso tem muito a ver com física, né?
com a ideia de experimento, né? De você não ensinar uma física apenas... Ou seja, no século XVI ele já falava isso. E até hoje a gente sente dificuldade disso. Né? Então, são coisas que a gente... Desde do século XVI você tinha gente defendendo a ideia de que a educação era tanto para meninos quanto para meninas. E no Brasil isso vai se tornar lei muito, 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 muito depois, já no século XX, né? Então você vê que os respingos, né, vem muito tarde. Então é uma situação realmente o que acontece. Seja bem-vinda, Ingrid. Então vamos lá. Aí a gente viu também a ideia aqui da LDB, né, que ela regulamenta tanto o sistema público quanto o privado, tanto da educação básica quanto da educação superior. Né, foi o que a gente viu na aula passada. A gente trabalhou também que a ideia dos DCNs, ou seja, das diretrizes curriculares nacionais, são trabalhar princípios e fundamentos da educação básica. Então, a LDB, da educação básica e superior, ela regulamenta o sistema educacional. As DCNs apenas ela vai trabalhar com os princípios e fundamentos da educação básica. O objetivo dela é orientar as escolas na articulação e desenvolvimento da avaliação de suas propostas pedagógicas. Por exemplo, muito do PPP poderia ser encaixado aqui, ó, porque as orientações, né, das articulações de desenvolvimento, como é que vai ser feitas as avaliações, as propostas pedagógicas, elas estão aqui. Então, o DCN ele vem justamente para fazer esse papel, né? Para possibilitar que a escola ela tenha um norte, senão ela não vai conseguir desenvolver seus projetos. Né? Então, aí já aqui o Plano Nacional de Educação, lembrem disso, viu? Você tem 2 planos aqui. Um que não está mais regente, foi até 2010, e o outro que ainda está. Então, por exemplo, quando você for baixar, sei lá, para ler, para estudar ou para ter, não vai baixar o antigo, baixa o atual, tá? Que vai até 2024. Então, a ideia do Plano Nacional é estabelecer as diretrizes, as metas, as estratégias que devem reger as iniciativas na área da educação. Ou seja, uma perspectiva do futuro. Como você quer que seja a educação daqui para frente, né? Então, por isso que ela vai até 2024, porque a gente não chegou até lá. Quando a gente chegar em 2024, a gente vai analisar se esse Plano Nacional de Educação ele foi alcançado e vai definir um novo plano para melhorar, né? É igual o PPP. Isso aqui é igual o PPP da escola, né? Só que é um projeto, é um plano nacional, né? De avaliação. Vamos lá. Então aí a gente trabalhou a base nacional comum curricular, né? Falamos que ele não é um teto, ou seja, ele é uma base, ou seja, o nome está dizendo base, ele é um chão, ele é aquilo que é o mínimo que toda escola vai precisar ter. Se espera que isso aconteça até 2024. Até o Enem vai ser reformulado a partir da base nacional comum curricular, né? E aí a gente viu também que você tem as instituições de ensino que recebem essas normativas, né? Todas aí recebem essas normativas. E aí as instituições de ensino, por exemplo, do Estado, a SEDUC, né, do município, o SEMEC, e da Federal, a Universidade Federal do Pará, essas instituições de ensino recebem essas normativas e aí vai chegar na escola, na universidade, essas normativas, e aí, por exemplo, essas instituições elas vão determinar como é que vai ser trabalhado pela escola, entendeu? Então, por exemplo, a SEDUC vai determinar como é que ela quer que a escola trabalhe, se ela quer que ela trabalhe de maneira integral, ali de manhã e de tarde, com projetos. A escola vai definir os projetos, a escola vai definir como vai agir, como vai atuar, mas a partir daquilo que a instituição demanda como prioridade, né? Como prioridade para cumprir aquilo que é exigido nacionalmente, né? Por exemplo, da BNCC e por aí vai. E aí a gente viu que você tem a escola e a escola vai desenvolver um PPP, né? Que a gente viu que é o Projeto Político Pedagógico. Que negócio é esse, né? Foi isso que eu pedi para vocês fazerem, né? Mas a gente fez um pré-spoiler, né? O Projeto Político Pedagógico, ele faz parte o professor participar, mas não apenas ele vai participar, né? Mas todo o restante da escola. Então, quem faz parte do projeto político-pedagógico?
a comunidade escolar, que a gente chama, ou seja, secretários, diretor, professores, a coordenação, a galera da cozinha, a galera da faxina, os pais, toda a comunidade escolar vai participar desse projeto político-pedagógico, tá? Principalmente aqueles que trabalham na escola, tá? Então, aí eles vão trabalhar essa ideia aí, e no caso dos professores, eles vão, a partir desse projeto político-pedagógico da escola, eles vão determinar os projetos que eles vão trabalhar e vão determinar como vai ser os planejamentos de aulas. Na aula passada, a gente discutiu muito assim, quer dizer, professor, que o meu planejamento de aula vai ser influenciado pelo projeto político-pedagógico? Sim, né? Porque você, lembra que a gente falou que o projeto político-pedagógico ele é realizado no início do ano, com todo mundo reunido ali. E no início do ano que esse projeto político-pedagógico vai dar para a gente uma noção se teve melhoria nos problemas do ano passado, se a quantidade de evasão de alunos continua aumentando, se diminuiu, se a reprovação ela continua, quais são os problemas, como tem sido o rendimento desses alunos nas provas nacionais de avaliação, se esse aluno está saindo da escola cedo. Por exemplo, às vezes você tem alunos que estão no ensino fundamental, tem 300 alunos, aí vai para o ensino médio, tem só 50. O que aconteceu com esses 250 alunos nesse processo de ensino fundamental para ensino médio? Quer dizer que os alunos estão saindo da escola, não estão estudando? O que a escola pode fazer? Isso tudo faz parte do projeto político-pedagógico. Então, se você sabe, um exemplo, né, que os alunos estão saindo, você vai planejar uma aula que possa ser minimamente mais interessante do que você já planejou no ano passado. Porque se você sabe que, mesmo assim, os alunos continuam saindo, você vai pensar, bem, peraí, eu faço parte da comunidade escolar. De que forma eu posso contribuir para que esses alunos não saiam mais tanto? Eu vou fazer a minha parte, né? Cada pessoa que faz parte ali das reuniões do projeto político-pedagógico vai fazer dentro da sua disciplina, dentro da sua área de atuação, seja na secretaria ou na coordenação, vai fazer, de alguma forma, propor, dentro da sua esfera, mudanças para tentar diminuir esse problema, né? Então, é daí que a gente vai ter os nossos planejamentos, digamos assim, possivelmente mudados, entendeu? Então, é por isso que, por exemplo, você trabalha em duas escolas, digamos. A sua aula numa escola não precisa ser igual à aula na outra escola, porque provavelmente as escolas, as duas, elas estão situadas em bairros diferentes, ela tem demandas diferentes. Uma, o pessoal sai, não tem poucos alunos. Na outra, o problema é outro. Então, você vai tentar, né? É uma tentativa. Você vai tentar desenvolver os seus projetos e suas aulas de maneira a lidar com as problemáticas locais. Beleza? Isso é muito importante, gente. A gente sempre tem que ter em mente, quando a gente está dando uma aula, o contexto daqueles estudantes é importante, tanto para os exemplos que você vai dar de física, quanto para as metodologias que você vai utilizar. Tá? As metodologias podem mudar. As formas de você dar uma aula podem alterar. Por exemplo, tem uma escola que tem internet. Você pode usar ferramentas da internet. Tem escola que não tem aí. Você vai ter que usar outras formas, entendeu? Então, é importante a gente verificar a realidade de cada escola, né? E aí eu finalizei, né, com não. Cadê? Não, era só isso. Deixa eu fechar aqui. Então, isso é uma recapitulação aí dessa parte de legislação, né? Eu queria agora conversar com vocês em relação ao PPP, né, para a gente já partir para uma outra etapa, beleza? Em relação à pesquisa que vocês fizeram, a maioria já me entregou, né, tranquilo.
eu queria ouvir de vocês, o que vocês agora entendem a respeito do PPP e, enfim, comentem aí. Um de cada vez, gente, tem muita gente falando ao mesmo tempo, eu não conto conseguir. Vamos lá, quem gostaria de começar? Da pesquisa que vocês fizeram, o que vocês entenderam a respeito do PPP? O que é importante para montar ele? Qual a importância dele? Sou eu, meu nome é Rômulo, né? Vou comentar um pouquinho aqui. Eu entendi que ele é um plano que guia a escola, entendeu? E que ele é formado através das necessidades que a escola tem. Uhum. Só isso. Isso aí. Então, deixa eu até abrir aqui a parada. Mas é isso mesmo. Obrigado, Rômulo. A ideia é justamente elencar quais são as necessidades locais, as necessidades da escola, né? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. Eu achei o trabalho de suma importância, né? Tipo, porque tem uma galera que geralmente, quando entra na escola, fica perdido, justamente por não conhecer a questão do documento. E esse documento serve bastante para várias coisas, tipo, para te guiar dentro da instituição. E a gente pode perceber, né, que não é só uma pessoa que participa, é um grupo, é uma comissão. Tem uma comissão formada justamente para que esse documento seja feito, para atender às necessidades, né, que a instituição precisa e que geralmente está sempre sendo atualizado assim que necessário, né? Isso, é um outro aspecto, né? Todo ano o PPP é revisto. Então, você vai avaliar nesse novo ano, por exemplo, que vai entrar, beleza, você tem os dados do ano passado, que tinha, e você tem os dados que você colheu, né, do ano passado. E aí você vai verificar, poxa, no ano retrasado você tinha 100 alunos no ensino médio, sendo que o ensino fundamental você tinha 200. Então a gente perdeu 100 alunos. E a gente verificou nos novos dados que agora a gente obteve, porque lembra que todo mundo está reunido naquele grupo. Então, agora, os secretários, eles trazem todas as informações da quantidade de matrícula, da galera que está entrando, da galera que está saindo. Aí ele avalia que, nesse ano, agora o pessoal piorou. Ou seja, antes você tinha uma evasão de 100 pessoas do ensino fundamental para o médio. Agora você tem uma evasão de 150 pessoas. Ou seja, tem um problema aí, né? Então, a ideia aqui, que foi... Vocês estão olhando, né? Aí, tá aparecendo para vocês? Eu estou colocando o que vocês... Sim, professor. Estou colocando o que vocês estão me dizendo. Então, você tem aí... o Rômulo mencionou a ideia das necessidades, né, escolares. O Caio está falando a respeito de dar um norte. Às vezes, a gente entra numa escola, não sabe qual é a realidade, como é que a gente vai adaptar, né? Então, aí... Poxa, você já sabe. Eu quero... Pode falar com o secretário, gente, por exemplo. Como é que está aí o PPP? Aí o cara vai ficar assim, ninguém pergunta sobre isso aqui. Mas porque é real. Às vezes as pessoas elas não param para se importar. O professor? Saiu, né? Não, tá. Professor. Diga, cara. Tipo, o PPP, né, que eu estava avaliando, né, que eu peguei para me olhar. Tipo, ele está desatualizado, é de uma escola daqui da cidade onde eu moro, né? Uhum. Ele está desatualizado, ele é de 2018, a gente está em 2021. Tipo, será que nesse período não houve mudanças? Tipo, é uma pergunta a se fazer, né? Sim, sim. Então, isso faz parte do... Todo ano, pessoal. Todo ano é necessário ter essa... É como se fosse um índice do IBGE. Assim como o IBGE de anos em anos precisa fazer um aparato, porque as mudanças elas estão ocorrendo,
é uma forma da escola fazer, digamos, o seu IBGE, mas dentro da parte educacional, né? Ver como é que está o rendimento dos alunos, o índice de reprovação, e por aí vai. Né? Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aí em relação ao que percebeu sobre o PPP? Professor, eu li que, tipo, por mais que seja obrigatório, tem escola que não faz direito, né? Ou faz meia boca. Aí pode até ter professor que se interessa em ler o PPP, consultar o PPP, mas a escola não tem um PPP legal para se consultar. Acontece isso também, né? Acontece, tudo acontece, gente, em escola, tudo é possível acontecer, das coisas mais lindas, maravilhosas, das coisas mais estranhas, né? Agora, como eu falei para vocês na aula passada, vocês estão tendo uma oportunidade de aprender uma coisa que, por exemplo, eu fiz licenciatura em física, mas quando eu fui entrar numa escola, né, e tive a experiência de entrar numa escola pela primeira vez, assim, nessa questão de discutir, né, no início do ano, quando eu ouvi esse negócio de PPP, eu ficava perguntando, né, que negócio é esse PPP, que é isso? E aí vocês estão tendo uma oportunidade de, desde já, ter uma noção a respeito disso, né? Saber mais ou menos quais são os parâmetros que eles utilizam, saber aqueles pilares que eles consideram. Por exemplo, vamos imaginar que são 3 pilares, olhando aqui para o vídeo, né? Olha para cá para o vídeo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que são 3 pilares. Então, você tem, por exemplo, o pilar, a visão. Qual é a visão da escola? O que é a escola? A escola é o quê? A visão da escola é essa. A missão da escola é essa. Isso aqui é a escola. Aí você vai avaliar o segundo ponto, a realidade da escola. Qual é a realidade da escola? Quantos reprovados? Qual é a condição dela? Se ela está bem ou não no índice nacional em relação qual é a quantidade de matrícula? Porque a quantidade de matrícula é importantíssimo também. Se você não tem aluno, você não tem escola. Então, isso tudo você tem que avaliar, comparar a quantidade de matrícula em relação ao ano passado. E aí você vai pegar esse novo dado da realidade e você vai dizer assim, poxa, essa realidade não está batendo com a missão da nossa escola, com aquilo que a gente pensa da nossa escola. A gente pensa da nossa escola em propor, por exemplo, que os nossos alunos sejam formados naquele bairro e a gente possibilite que aquele bairro possibilite um futuro para esses alunos aqui desse bairro. Mas isso não está batendo com a realidade. A nossa visão da nossa escola não está batendo com essa realidade. Então, peraí, vamos criar um novo pilar aqui. Quais são as metas que a gente vai elencar para conseguir resolver aqui esses problemas? E aí, na medida que a gente resolve esses problemas, a gente vai se aproximar daquilo que a gente do objetivo que a gente tem, da missão que a gente tem naquele bairro. Então, se a nossa missão naquele bairro é formar gente bacana, então a gente tem que ter aluno, então a gente vai solucionar esse problema. A gente não quer, a gente quer que o pessoal do ensino fundamental estude também no ensino médio, porque se eles não estudarem no ensino médio, você vai ter no bairro um crescimento de pessoas que não têm formação e vai ter um prejuízo na questão do seu emprego e tudo mais. E aí você vai ter um aumento da criminalidade, ou seja, a visão da escola é olhar para o bairro. E quando você tem uma perda desse aluno do ensino fundamental para o médio, você tem comprometimento do bairro. Então, isso não tem a ver com a missão da escola. Então, a gente tem que solucionar esse problema. Aí, todos os problemas que são elencados, eles vão ser solucionados na medida em que você estabelece a sua meta aqui. Aí, os professores, os coordenadores, os secretários vão se unir nessa meta para solucionar esse problema, para que ano que vem, quando você tiver já o novo acesso aos dados que foram feitos no decorrer do ano, você possa avaliar se você melhorou, se você não melhorou, se você agora está mais próximo do objetivo que a escola tem. Entendeu? Então, de maneira resumida,
Esses pilares são importantes. Visão da escola, missão da escola, problemas, a realidade. Qual é a realidade? O que tem de positivo e de negativo na nossa realidade atual? E aí a gente vai estabelecer metas para solucionar alguns desses problemas aí. Mais alguém quer fazer um comentário sobre o PPP aí que não tenha sido mencionado? Pode ficar à vontade, pessoal. Mais alguém? Ninguém não quer mais acrescentar nada? Tá tudo certo? Não? Beleza. Professor, Diga lá, Rom. só eu vou tocar numa coisinha aqui que eu percebi. Uhum, Eu tenho uma prima que ela trabalha numa escola aqui em Salinas, né? uhum, E essa escola é voltada para ensino médio. uhum, Aí, assim, eu perguntei para ela se ela já participou, né, alguma vez de alguma reunião sobre o PPP. Expliquei para ela o que era e ela falou que ela nunca tinha visto isso. Aí eu achei estranho, já que, de acordo com a norma, né, todos os funcionários da escola têm que participar. uhum. Rômulo, é aquele negócio, Entendeu? né? Realmente é triste, né? Porque realmente faz parte. Foi o que o senhor comentou ainda agora, né? Tem coisas que são ótimas, mas tem coisas que nem sempre são boas numa escola. Sim, sim. Porque, por exemplo, como é que você... Tem coisas que na tua aula tu vai conseguir avaliar. Tu vai conseguir avaliar o rendimento dos teus alunos. Tu vai conseguir avaliar a participação deles. Mas, por exemplo, como é que tu vai avaliar como foi a nota deles nos exames nacionais quando o instituto tal foi lá fazer a prova? Como é que tu vai avaliar, por exemplo, qual é o rendimento do teu aluno em relação ao aluno que estava na escola 10 anos atrás? Porque tu está dando aula naquele ano, mas como é que tu vai avaliar se a escola ela está crescendo? É igual uma empresa, né? Por exemplo. Às vezes é importante a gente ter uma visão também estratégica empresarial, porque se você percebe que uma empresa ela não está... Porque a gente sabe que numa empresa, geralmente, o foco é lucro, né? No caso da escola, é uma boa formação. Então, quando você tem uma empresa que não está dando lucro, você tem que perceber, peraí, bora tentar, pessoal, bora parar hoje, essa semana, o trabalho, bora ver qual é o problema, para a gente solucionar, porque a função da nossa existência é ter lucro, para que a gente possa ter o nosso salário no final do mês, para que a empresa possa crescer, para que a gente possa melhorar cada vez mais e a empresa ficar tão grande que a gente consiga fazer com que o nosso salário aumente, por aí vai. Mas na escola, qual é o papel? É uma boa formação. Então, se a gente não consegue ter acesso a uma visão mais geral de como é que está a formação do nosso aluno no nosso bairro, como é que a gente vai pensar em encontrar alguns problemas aqui, alguns problemas ali, se a gente não consegue enxergar isso? É igual ir no médico, né? Eu só posso solucionar um problema se eu for lá no médico e, olha, ele vai mandar eu fazer um exame, um diagnóstico, vai me avaliar e beleza, olha, o teu problema é aqui, no teu coração. Aí sim, então toma um remédio para isso. Mas como é que eu vou tomar um remédio para solucionar um problema, para melhorar um processo educacional, se eu não tenho acesso aos exames, né? Então, os exames são esses. Os exames, eles são
algumas, né, baterias de exames, eles são possíveis a partir do PPP. E realmente é uma situação que vai acontecer. A gente vai encontrar escolas que não vão ter. E acontece. Peraí que caiu, eu acho, aqui, minha internet. Caiu ou tá todo mundo ouvindo aí? Estamos ouvindo, professor. Ouvindo, professor. Ouvindo, né? Então, beleza. Então é isso, pessoal. Infelizmente, vai ter situações assim. Mas é papel de vocês, né, como membros da comunidade escolar que vocês eventualmente venham a fazer parte, vocês participarem. Nós somos professores de física? Somos. Mas, querendo ou não, a gente pode contribuir para um processo educacional mais amplo, né? Porque, por exemplo, se você tem um aluno que lê bem, que sabe bem língua portuguesa, ele consegue se dar bem em alguns aspectos da física que ele não se daria se ele não soubesse português direito. Vocês não têm essa sensação que, às vezes, o aluno ele não consegue desenvolver uma compreensão de física, não é nem tanto pela física, mas ou pela matemática ou pela língua portuguesa? Às vezes ele não interpreta direito um comando, ou ele não consegue, ele não tem uma base matemática tão bem elaborada. Vocês não percebem isso? Vocês não percebem isso? Isso acontece, pessoal, porque, querendo ou não, não existe uma disciplina que não se conecte com a outra. Todas as disciplinas se conectam. E naquilo que a gente puder contribuir para as outras áreas que elas possam ser desenvolvidas, o nosso estudante também na nossa área vai ser desenvolvido. É por isso que hoje em dia você tem interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. O que são essas coisas? É você buscar relacionar a sua disciplina com outras, de variadas formas. Porque você já vai compreender que, poxa, eu não quero formar o cara em física, eu quero formar o cara um cidadão. E para isso, eu quero que ele aprenda a mobilizar saberes científicos, mas também relacionar saberes científicos com saberes linguísticos. Ou seja, já pensou um estudante conseguir comunicar ciência por variadas linguagens, né? Seja pela arte, né? Pela pintura, seja por livro. Eu acho que foi até aqui não sei se foi aqui que mencionou que teve um livro do Galileu Galilei que ele escreveu, e se você perceber o livro do Galileu Galilei, quando ele desse tamanho, a grossura, é tudo diálogo literário. É diálogo, porque ele não podia ser explícito naquilo que ele estava falando, ele queria demonstrar, por meio de diálogos, a ideia do modelo heliocêntrico. Vocês não sabiam disso? Que o livro que ele escreveu foi escrito de forma diálogo. Ou seja, ele mobilizou um conhecimento que é a linguagem dentro da parte científica e expressou para a comunidade. Então, é isso que a gente precisa tentar relacionar, né? Os saberes científicos com outros saberes. Um exemplo é o Galileu Galilei, já fazia isso há muito tempo. Eu acho que não foi nessa turma, né? Foi na outra turma que isso foi mencionado. Foi aqui mesmo. Foi aqui, né? Foi. Então, pessoal, enfim. Então, vamos lá. Então, aí a ideia do PPP é essa. Beleza. Agora eu quero... Eu quero conversar com vocês sobre uma proposta aí, que é o seguinte: na ementa de vocês dessa disciplina, ela tem muito da educação no Brasil e tudo mais, a parte histórica. E eu acho que a gente pode explorar isso, mas eu não queria que a gente desse tanta ênfase nisso, porque senão a gente perde a dimensão da física, né? Eu queria propor algo diferente para vocês. De que forma? Eu queria propor algo que a gente pudesse discutir mais a prática da educação
mas que desse para a gente fazer uma ligação com a física. Então, qual é a minha proposta? Minha proposta eu queria perguntar para vocês aí. Ao invés de a gente... Claro, a gente vai falar disso, a gente vai falar da educação no Brasil e tudo mais, dos processos, mas a ideia é... Eu queria propor para vocês a gente trabalhar como é que se... Como é que o camarada aprende? Como é que na história do pensamento, né, os cientistas, os psicólogos, os educadores imaginam que o fulano aprende? Porque pensa comigo, se eu acho, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Como é que o João Vitor aprende? Ele aprende por influência de um estímulo, por causa de um ambiente, ou ele aprende a partir dele mesmo, ou ele aprende de alguma outra forma. Por quê? Porque se eu entender como é que o estudante aprende, é claro que não necessariamente vai ter um consenso em relação a isso, mas se eu aprendo como alguém aprende, se eu aprendo como alguém aprende, eu consigo possibilitar um melhor processo para que alguém aprenda algo. Vou repetir. Se eu aprendo como é que funciona a mente de alguém para ele aprender alguma coisa, eu consigo possibilitar um ambiente ali educativo em que ele consiga aprender mais do que se eu não tivesse essa ideia, entendeu? Deu para entender mais ou menos? Sim, professor. Tipo, tem gente que aprende mais, sei lá, lendo quadrinho, outra gente que aprende assistindo, não sei. Sim, mas de maneira geral, por exemplo, como é que o ser humano aprende? Porque se eu tivesse... É claro que na história do pensamento, você tem, por exemplo, você tem vários, deixa eu até mostrar aqui, deixa eu até pegar aqui um sumáriozinho aqui. Vou só citar aqui alguns para vocês terem noção, por exemplo. Você tem as teorias behavioristas, tá? Você tem as teorias... Por exemplo, teorias behavioristas aí, você tem John Watson, você tem Ivan Pavlov, isso aí a gente vai ver, tá? Os próprios Skinner. Aí, teorias cognitivas. Aí você tem o Piaget, você tem o Ausubel, que vai tentar descrever como é que o estudante aprende e, a partir daí, montar uma pedagogia, né? Montar uma ideia e tal. Aí você tem as teorias humanistas, por exemplo, tem do psicólogo e físico George Kelly, tem do Carl Rogers. Você tem teorias socioculturais, né? Paulo Freire, o Vygotsky. Você tem o Rest, um nome aqui meio estranho, que essa teoria socioculturais seria mais a ideia de... Enfim, a gente vai ver com calma. E tem outras teorias também que não estão abordadas aqui, mas que, eventualmente, caso vocês... mais modernas, mais atuais, caso vocês queiram, possam ser utilizadas aí. Por exemplo, hoje em dia já tem até pessoas que estudam a parte da neurociência e tentam perceber quais são os aspectos interessantes da neurociência para tentar aplicar ferramentas educacionais em cima disso, né? Enfim, é isso. Eu tenho essa proposta aí de a gente começar um estudo aí de talvez 2 aulas ou 3 aulas, pensando só nisso aí, nessa história de discussão de como é que o estudante aprende, para que a gente abra a nossa mente e tente, quem sabe, né, pensar novas perspectivas de educação a partir de algumas ideias que a gente vier a ver, né? Mas é só uma proposta. Eu achei mais interessante, professor. Para a gente não ficar apenas naquela ideia da história da educação. Por quê? Porque a história da educação você pode pegar um vídeo com
documentário e tal, e vai contar toda a história da educação para você. Eu posso até sugerir alguns vídeos para você ver complementares, entendeu? Mas aí essa ideia de como é que o estudante aprende, eu acho que pode ser interessante, porque pelo menos vocês vão ter uma visão geral, né, de como cada autor imagina ou pensa, enfim. E aí, me dê um feedback aí. O Rômulo e o João Vitor deram a opinião deles, quero saber de vocês aí, pessoal. Outra sugestão também, caso vocês tenham aí, é só falar, vamos construir junto aqui. Eu também achei bem interessante, professor. Tá bom, Ananda, obrigado. Mais alguém quer? Então, alguma outra sugestão também para que a gente possa ver como poderia se encaixar também? Sei lá, algum tema da educação que sei lá, mexe com vocês e que talvez a gente possa tentar ver se encaixa em algum desses pontos aí. Professor, Diga lá, Henrique. no caso, a gente ia estudar, pesquisar, como é que o aluno aprende, é isso? Na realidade, eu penso o seguinte, em tentar, por exemplo, mostrar para vocês rapidamente uma ideia do behaviorista, né? A ideia behaviorista, bem resumidamente, ou seja, a gente pode trabalhar isso em 2 aulas, tá? Toda essa parte aí. E aí, como a gente trabalharia nessas 2 aulas, por exemplo? A gente tem aqui, eu tenho as teorias cognitivistas, as teorias humanistas e as socioculturais. Então, tem 3 aí, praticamente. A gente poderia marcar na próxima aula para que vocês apresentassem cognitivista, uma outra galera apresentasse humanista e uma outra galera apresentasse sociocultural. Eu daria exatamente o nome dos autores, já mandaria um livreto, tem um livreto aqui que eu tenho disponível, que já tem um resumozinho, mas é praticamente assim, tipo o resumo de 2 páginas, entendeu? O livro tá parte do cognitivista, tá? Tem 5 páginas, por exemplo, 4 páginas, mas ele dá um aparato geral. Aí, como você tem um nome, você tem aqui o que eles estão apresentando, aí, cara, caso você queira complementar pesquisando alguma coisa no YouTube, pesquisando alguma coisa em algum artigo, você pode acrescentar. Mas são textos bem curtos que vai dar uma visão geral para cada um que vai apresentar, no caso, o grupo, né? E aí vocês... A gente apresentaria aqui, por exemplo, o grupo tal vai apresentar o cognitivista. Aí a gente abre para discussão. Como são 5 páginas, por exemplo, a gente lê juntos essas 5 páginas e já... Claro, o grupo, além das 5 páginas, podem pesquisar outras coisas, porque você está responsável pelos cognitivistas. Apresentar alguma coisa. E aí todo mundo vai ler o texto, a gente tem uma noção mais ou menos do que do que o grupo vai falar, e a gente discute em cima. E aí a gente pensa no final da apresentação, como é que seria uma aula baseada na ideia cognitivista, por exemplo, uma aula de física baseada na ideia cognitivista. A gente tenta imaginar. A mesma coisa, o grupo que vai trabalhar as teorias humanistas, são 2 autores praticamente aqui. Então, aí, esse grupo ia apresentar, cada um ia, no caso, são só 3 páginas, ó. Todo mundo ia ler essas 3 páginas, e aí a gente ia meter ficha, ia discutir em cima disso. Tá? Só que, como eu falei, cada grupo, além das 3 páginas aqui, façam outras pesquisas para não ficar apenas nas 3 páginas. Podem ver um vídeo no YouTube, e aí montar uma pequena apresentação do grupo para a gente aqui. Com apresentação com slide, né? Melhor. Né? Pode ser, com slide. A maior que tem aqui é a teoria sociocultural, né? Porque entra o Vygotsky aqui, o Vygotsky tem aqui nem está tão grande, mas eu acho a ideia do Vygotsky mais complexa, tá? Aqui a página maior é do Paulo Freire, mas eu não acho tão difícil o Paulo Freire, é bem simples. Eu acho que o Vygotsky, talvez, a gente... Porque ele usa muito ideia de símbolo e tal, aí fica mais
mais complexo, assim, de você expor. Então, acho que talvez a gente colocaria o Vygotsky para ficar sozinho aqui e trabalharia o West e o Freire em um só grupo, entendeu? E a gente pode acrescentar outras perspectivas de aprendizagem, por exemplo. A gente pode pegar aqui uma perspectiva de neurociência. Eu tenho um vídeo aqui que eu posso compartilhar com um grupo que vier ficar com parte de neurociência, e aí para expor algumas coisas interessantes que viram no vídeo, e enfim. E aí, caso tenha uma outra teoria de aprendizagem mais atual também, a gente pode abordar. Mas eu acho que em 2 dias seriam suficientes para fazer essa apresentação. No caso dessas todas, né? Dessas 3, mais as que vierem. Porque, digamos que cada dia a gente pegue 2 apresentações, dá tranquilo. E discute em cima. O que vocês acham? Legal, professor. No caso, Legal. a gente vai ter a apresentação e depois disso a gente faz uma discussão. Isso, a gente abre para a discussão e tenta pensar junto aí como é que a gente, entendendo aquela aprendizagem, aquela forma de aprendizagem, a gente tenta imaginar como é que a gente trabalharia, por exemplo, nosso conteúdo de física, assumindo essa teoria de aprendizagem. Agora pensa, pessoal, toda a teoria de aprendizagem que for abordada aqui não quer dizer que você vá concordar com ela 100%, mas é só para a gente ter uma noção geral de como é que se pensa, se pensava, e aí a gente tente também imaginar como é que o nosso conteúdo entraria aí. E pode acontecer de que, às vezes, o nosso conteúdo já foi até explorado nessa teoria de aprendizagem. A gente vai observar, entendeu? Então, a gente vai fazer essas experiências aí. Então, hoje eu posso até começar aqui. A gente tem um tempinho aí. E aí o grupo, a equipe de vocês pode ser a mesma equipe lá de teoria de aprendizagem, para vocês não terem que criar novamente outra... enfim, um outro grupo, e aí ficar confundindo as disciplinas. Eu acho que a gente poderia aproveitar o mesmo grupo para não ter aí nenhum trânsito aí entre vocês aí. O que vocês acham? Pode ser? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou apresentar rapidamente, aí depois, antes do final da aula, eu já vou meter ficha aqui nas escolhas dos temas, tá bom? Então, eu vou falar rapidamente aqui Na verdade, eu vou mostrar um videozinho, tá? Mas tem pouco tempo, dos behavioristas aqui. Deixa eu fazer Professor, aqui. Diga. desculpa lhe interromper, mas a gente que é da turma de 2020, a gente tá por fora, como que tá esse grupo aí? Do grupo. Se já foi dividido grupos, como que ficou, porque a gente não tá por dentro. Mas a gente também não sabe de grupo, não, professor. Não, mas Pelo isso menos foi agora que a gente vai. A gente está discutindo Não, isso isso eu agora. sei, só que ele comentou de um grupo, entendeu? Aí esse grupo que ela Não, ficou então eu confusa, estou confundindo. entendeu? Eu estou confundindo. Então, na verdade, eu acho que a gente ainda não dividiu o grupo na turma de vocês. Eu devo estar Não, confundindo com a não. Nenhuma outra das turma duas. que já Sim, tá ok, tem, então. que já tem equipe. Então, não tem problema. A gente pode fazer de uma divisão de um grupo aqui rapidamente aqui. Eu vou só tentar rapidamente aqui explanar aqui uma ideia, uma noção básica aqui das ideias behavioristas, e a gente já mete ficha aqui. Deixa eu só... Tem um videozinho bem curto aqui de 5 minutos, mas se a gente pudesse deixar antes de apresentar aqui, deixar um pequeno resumo das ideias behavioristas, de como é que o camarada aprende, né? É uma ideia muito pautada no meio, ou seja, você aprende a partir dos estímulos que você recebe pelo meio ambiente. Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar o meu áudio, tá, pessoal? Deixa eu só... para não entrar em conflito aí.
Alguma vez você já parou para pensar no porquê agimos como agimos? De onde nossos comportamentos surgiram? Como aprendemos a emitir novos comportamentos? Será que o nosso meio social possui alguma influência sobre nossas ações? Ou são apenas os nossos pensamentos que determinam aquilo que fazemos? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes da psicologia. Só fazer um adendo aqui, pessoal. Psicologia, porque para que a gente possa discutir a respeito de como é que o nosso estudante vai aprender, a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona a mente dele, né? E, claro, quem vai trabalhar muito com isso é a psicologia. Inclusive, vocês vão perceber nesses estudos aí que tem físicos que se envolvem com isso, mas são físicos psicólogos. Então, tem essa área aí que às vezes o camarada é formado em física e vai fazer psicologia também, ou ele é formado em psicologia e depois vai para física, mas ele acaba se interessando. Né, professor? Ele acaba se interessando por outras áreas. E hoje em dia, por exemplo, tem neurociência, né? E aí tem muitos físicos que vão para a neurociência para tentar compreender melhor a respeito disso, ou então pessoas da neurociência que vão para a física para tentar discutir algumas coisas. Enfim, tem várias misturas nisso aí. Vamos lá. Todas essas questões começaram a ser estudadas no início do século passado, ficando conhecidas como behaviorismo, ou behaviorismos no plural. O termo behaviorismo vem do inglês behavior, que significa comportamento. Sendo assim, o behaviorismo nada mais é do que um estudo sobre nossos comportamentos, ou seja, um conjunto de abordagens que propõem um comportamento observável como objeto de estudo da psicologia. Esta linha de pensamento sofreu diversas ramificações ao longo do tempo, cada uma delas com suas peculiaridades. No entanto, as que mais se destacam são o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico nasceu no ano de 1913, com o psicólogo estadunidense John Watson, no qual possui como foco principal os chamados comportamentos reflexos e descarta a existência de pensamentos e emoções, pois, de acordo com ele, estes não são comportamentos observáveis. Porém, sua visão acabou se tornando um pouco limitada devido a essa ideia, algo que seria o ponto-chave para o surgimento do chamado behaviorismo radical. O behaviorismo radical surgiu no ano de 1945, com outro psicólogo estadunidense, Frederick Skinner, que por sua vez analisa o comportamento operante e, diferente de Watson, considera a existência dos pensamentos e emoções. Mas agora você deve estar se perguntando, ok, já entendi, mas qual é a principal diferença entre eles, além dessa consideração? O que significa comportamento reflexo e operante? Podemos dizer que o comportamento reflexo é algo automático, ou seja, algo que o nosso corpo faz por conta própria, como espirrar, suar ou salivar. Vamos utilizar como exemplo aqui o experimento de Ivan Pavlov, fisiólogo russo que... Eu vou rápido mostrar aqui o experimento dele, tá, pessoal, num outro vídeo para ficar melhor. Mas olha só, isso é tão interessante, né? Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar, né, daquela ideia do macaco, né? Daquela experiência que fizeram, que era mais ou menos assim: você tinha um macaco, e aí você colocava ele para... Toda vez que ele apertasse um botão, né, aí caía um alimento para ele. E aí ele apertava aquele botão e caía aquele alimento. Deixa eu até ver se tem esse experimento do macaco. É interessante. Vocês já ouviram falar dele? Sim, professor, já tinha visto esse vídeo antes. Então, porque é interessante, porque é justamente sobre isso que eles estão discutindo aí. Eles estão discutindo sobre o comportamento da pessoa. Como é que o comportamento... O comportamento de uma pessoa, ela vai acontecer a partir de quanto? Porque se eu consigo determinar
segundo eles, né? O comportamento da pessoa, eu consigo ensinar o que for. Eu consigo fazer com que ele aprenda aquilo que eu quero que eu aprenda, porque ele reage como um comportamento a partir dos estímulos que eu gerar nele, né? Então, é meio, meio complexo, mas é isso aí. É meio complexo você dominar, né, uma pessoa pelo comportamento dela, mas é isso que eles estão estudando aí. Deixa eu ver aqui, cadê o... Tá aqui. Rapidamente esse experimento aqui. Cientistas colocou um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história. Então, aí você tem um estudo que foi feito de maneira... as questões comportamentais, né? E é claro, gente, por mais que seja estranho a gente considerar apenas as coisas comportamentais, né? Essas coisas mais relacionadas a um estímulo do ambiente, a gente não pode negar que não tem influência, né? Realmente, tem até a história de uma menina que fizeram que ela via a mãe dela cortando, né, o peixe, e ela cortava a cabeça e o rabo. E aí tá aqui a cabeça, o rabo, né, e ela cortava mais ou menos assim, essa parte aqui do peixe, e ela só fritava essa parte. Ela perguntava para a mãe dela e a mãe dela não conseguia responder. Ela falou: olha, foi a minha mãe que me ensinou assim. Ela foi falar lá com a avó dela, a moça, né, e a avó dela explicou: não, filha, é porque eu cortava a cabeça e o rabo para dar na frigideira, que a frigideira era pequena e aconteceu isso. Então, às vezes, tem muito disso, né? Nosso comportamento ele é muito modulado, né? Modelado pelo meio que a gente vive, né? Claro, a gente vai perceber que não apenas pelo meio necessariamente, né? Mas é uma forma, né? Só que eles estão, na ideia do behaviorismo, eles estão estudando mais o comportamento, né? E como vocês viram aí, por exemplo, já vou ler para vocês aqui, não é esse aqui que eu quero mostrar. Vou mostrar uma frasezinha do Watson. Peraí. Cadê aqui a parada? Peraí que eu estou tentando procurar. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Eu não tô conseguindo abrir meu PowerPoint aqui. Peraí.
Enfim, eu não estou conseguindo abrir o PowerPoint, eu vou só pegar a frase que está aqui, tá, pessoal? Do John Watson, que foi justamente esse aí que discutia apenas o comportamento. Você tem aqui uma frase dele aqui, só para vocês terem noção. Não consegui, vou capturar a tela mesmo. Pronto. Essa é a tela do slide que eu não consegui abrir. Então, você tinha aqui... Pronto, tá aí. Não tá aparecendo para vocês? Tá, né? Tá sim, professor. Então, aqui é uma frase, só para vocês terem uma noção aí de como ele pensava, né? Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo especificado para fazê-los crescer, e garanto, qualquer um que eu pegue ao acaso, posso treiná-lo para se transformar em qualquer tipo de especialista que eu poderia escolher. Médico, advogado, artista, o comerciante-chefe e, sim, até mesmo mendigo e ladrão, independentemente dos seus talentos, inclinações, tendências... Olha só, independentemente dos seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus antepassados. Ou seja, é uma ideia do comportamento mesmo. O que importa aqui não são as aptidões individuais ou aquilo que ele possui, né, como ser indivíduo, mas é a capacidade que você possui por meio de estímulos ambientes, né, de promover um processo de aprendizagem nele para que ele se torne alguma coisa. Então, é para vocês verem como a ideia behaviorista, né, principalmente do John Watson, lembra que foi falado no vídeo, né, que ele exclui a ideia do pensamentos, né, ele exclui a ideia das emoções na jogada, ele só estuda a parte mesmo comportamental. O que vocês acharam dessa frase aí meio estranha, né? Mas faz parte, né? É como ele pensava, né? Nesse período aí, 1878 a 1958. Alguém abriu o microfone e ia falar alguma coisa? Dá de pensar um monte de coisa a partir dessa frase, né? Até a teoria da conspiração. Mano, muita onda disso, caboclo. Não, pois é, claro, a gente não pode avaliar aquilo que ele pensava, né, a partir da nossa realidade hoje. É claro que hoje a gente tem uma visão mais ampla, né, desse processo. E aí ele está no começo ainda dessas discussões aí a respeito. Esse é logo no começo, né, professor? Então a gente não pode julgar ele baseado nos moldes do nosso tempo. Hoje a gente tem muito conhecimento a respeito. Mas ele estava interessado mais em estudar o comportamento, e ele acreditava piamente nisso, de que assim como nos estudos dele ele conseguia perceber, e nos artigos que ele tinha acesso, ele conseguia perceber que muitos comportamentos são influenciados por um estímulo externo, então ele acreditava que, poxa, eu descobri. Então basta você possibilitar um estímulo externo suficiente para que a pessoa se torne o que eu quiser que ela se torne. Então, o mendigo pode se tornar um médico, desde que eu consiga, a partir de agora, gerar estímulos suficientes nele para que ele se torne. E aí ele desprezou essa ideia das emoções. Das emoções do indivíduo. Tanto que ele está dizendo aí, ó, independente dos talentos, independente das inclinações. Não é isso que está interessando para ele. Vocações, ó, independe da vocação. Ou seja, por exemplo, para tocar um piano bacana, basta você passar 24 horas por dia treinando, pode ser que for. Claro, veja que nesse exemplo que eu estou te dando, que o fato de você, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, tem um pouco de verdade nisso. Talvez não seja toda a verdade, mas tem um pouco de verdade nisso. E é nesse aspecto que ele está se pautando, né?
Vamos lá continuar aqui. Agora vamos ver aqui, então tem essa diferença, né, entre os dois behaviorismo, né, o behaviorismo metodológico, que é esse do John Watson, e tem um behaviorismo mais radical, né, que já considera os pensamentos e emoções. Vamos só verificar agora o experimento do Pavlov. Ele faz o experimento com os cães. Interessante. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aqui. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens. Deu para entender mais ou menos o que ele falou de início? Só o fato de agora os cães estarem observando a comida, eles já salivavam. Antes eles só salivavam quando eles provavam. Mas eles sabiam que aquela imagem de comida já ia fazer com que eles comessem, então eles já conseguiam salivar antes do tempo. Eles estavam condicionados, né? Diga lá, João. Sabe que esse negócio aí também me lembra uma questão que eu nunca tive resposta, mesmo pesquisando no Google, que é se a pessoa imaginar assim, limão com sal, a pessoa comendo limão com sal, a boca fica azeda automaticamente, não sei porquê. Pelo menos a minha fica, não sei de você. Isso é porque, provavelmente, nas tuas lembranças, né, tu já tem essa sensação de quando tu imagina, por tu já ter provado isso, então tu já tem essa sensação. Então, só o fato de tu ficar forçando, imaginando isso, um outro exemplo. Às vezes, a pessoa ela tem um trauma, e só o fato de ela passar por uma situação parecida com as condições que ela viveu naquele trauma, aquilo faz com que ela entre em crise. Então, às vezes, tem esse... Só que, é claro, isso já tem a ver também com o pensamento da pessoa, né? Que, no caso do Watson lá, né, ele não considerava, mas que já está um pouco sendo considerado a partir desse novo behaviorismo aqui, né, que a gente está vendo agora. Então, mas você percebe que tem gatilhos na nossa mente que é incrível, às vezes sai do nosso controle. Às vezes a gente... Você não tem uma experiência assim, que às vezes do nada acontece uma situação e aquilo te provoca involuntariamente a agir de um jeito que você não queria reagir. Você fica, por que eu estou fazendo isso? Mas você está fazendo isso de maneira involuntária, como uma reação a uma circunstância, um gatilho que foi gerado em você. E aí, enfim, né? Então, realmente interessante. Esse motor. So that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome.
At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Home there. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Então aí vocês têm aí os estudos dele em relação ao cão, né? Agora bora voltar lá naquele outro videozinho, né, que a gente estava vendo a diferença entre o behaviorismo do Watson para o behaviorismo do Skinner, né? Cadê? Pronto. Cadê? Vamos lá. O que significa comportamento reflexo e operante? Podemos dizer que o comportamento reflexo é algo automático, ou seja, algo que nosso corpo faz por conta própria, como espirrar, suar ou salivar. Vamos utilizar como exemplo aqui o experimento de Ivan Pavlov, fisiólogo russo que pesquisou a salivação dos cães na presença de comida. Todas as vezes em que Pavlov apresentava o estímulo comida ao cão, ele automaticamente começava a emitir o comportamento reflexo de salivação como resposta. Sendo assim, Pavlov decidiu ir ainda mais além para comprovar sua teoria, adicionando outro estímulo qualquer junto com a comida. Este estímulo foi uma simples sineta, a qual iremos chamá-la de estímulo neutro. Sempre que Pavlov apresentava o estímulo comida, tocava a sineta. Logo, com o passar do tempo, o cão passou a associar o som da sineta com a presença de comida, emitindo o comportamento de salivação apenas por escutar o seu som. Aqui, podemos dizer que a sineta foi um estímulo condicionado, capaz de provocar o comportamento reflexo, salivação. Resumidamente, os comportamentos reflexos são comportamentos inatos. Já o comportamento operante de Skinner baseia-se no sistema de recompensas, isto é, na forma como este comportamento é retribuído ao organismo que o emitiu. Pare por um minuto e pense comigo. Por que você se levanta todos os dias pela manhã para ir trabalhar? Porque você sabe que no final do mês irá receber o seu salário. Logo, este comportamento é reforçado, fazendo com que você o faça constantemente. Um outro exemplo bem simples seria de uma criança fazendo birra no supermercado, por querer que a mãe compre uma barra de chocolate. Devido ao comportamento desagradável da criança, a mãe finalmente decide fazer o seu gosto, e automaticamente ela para de chorar. Logo, o comportamento da mãe em comprar barras de chocolate irá aumentar. Como eu disse anteriormente, Skinner não desconsiderou nossos pensamentos e emoções como Só um comentário, entendeu? Então você percebe que no caso desse exemplo da criança aí, a mãe acaba percebendo, né, que ele para de chorar só quando ele come chocolate. Ou então, às vezes, um smartphone, né? A gente dá uma criança um smartphone porque ela para de chorar. E aí você gera um novo tipo de condicionamento, essa ideia, né, da recompensa, né? Porque o fato, você quer que ela pare de chorar. E aí você dá para ela o smartphone, aí você não quer que ela chore naquele ambiente público, aí você dá o smartphone para ela, né? Mas ao mesmo tempo também acontece o contrário, né? Ela chora até que ela receba, né, a sua recompensa, que é o smartphone. E aí você vai
vai vendo esse ciclo comportamental acontecendo e reacontecendo. Bora terminar o vídeo. Espera aí, tô procurando o vídeo, já vai. Fez o Watson. Porém, os estudou como comportamentos e não como eventos isolados que possam explicar nossas ações. Segundo ele, isso seria uma espécie de criacionismo da psicologia, não pautado nos métodos científicos. Mas e aí? Conseguiu entender a diferença entre behaviorismo metodológico e radical? Os principais pontos entre comportamento reflexo e operante? Me conte aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Eu peguei esse vídeo que eu achei que ele estava bem esclarecedor aí. Só para a gente finalizar, eu vou mostrar um outro, só que agora do Skinner, tá bom? Só para a gente finalizar essa parte aí. Mas veja como é interessante, né? Como a gente para refletir. Porque imagina, se você sabe como é que uma pessoa aprende, se você consegue desenvolver estímulos para que ele aprenda, você vai querer descobrir quais são esses estímulos, né? Então, como professor, né, no caso. Mas é assim que eles entendiam. Eles, até mesmo o Skinner trata, como foi mencionado aí, né, os pensamentos, os sentimentos, como se fosse... Ele considera isso, mas não como sentimentos ou pensamentos, ele considera como situações do comportamento também. Por exemplo, a criança, né, chorando. A criança chorando expressa um sentimento, mas ao mesmo tempo ela nessa teoria está se envolvendo como se fosse um comportamento, né? Então ele trata até mesmo o sentimento como comportamento. Deixa eu só abrir aqui, Skinner, consegui. Vamos só ver esse aqui, tá? While some scientists engineer shiny new consumer goods for an eager public, Harvard psychologist B.F. Skinner seeks nothing less than the engineering of human nature. In experiments with subjects as simple as pigeons, Skinner declares that with the right social engineering, we can create a new breed of human being. Skinner is firmly in the behaviorist tradition pioneered by John Watson in the 1920s. Like Watson, Skinner contends that with the right tools, we can predict and control behavior. Skinner really inherited the mantle from Watson of behaviorism in this country. But it's kind of interesting to think about how there's a subtle difference in the way they went about it. Watson, as we know, ended up becoming an advertising executive, ended up embracing the American value system as it existed. Skinner was different. Skinner was a visionary. Skinner felt that through behaviorism, he could influence the world towards a greater humanity, not meet humanity where it was, but take humanity to a new place through the principles of behaviorism. Picking up where Watson left off, Skinner wants to do the rigorous science to prove that environment is everything. Change the environment, he argues, and you can change the individual. Or in Skinner's individual. Watson left off. Skinner wants to do the rigorous science to prove that environment is everything. Change the environment, he argues, and you can change the individual. Eu queria só chamar a atenção para isso, pessoal, porque a gente não pode achar que a ciência, né, ou a educação, ou a psicologia, ou qualquer outra área de conhecimento, né, não sofre influência da filosofia, né? Porque tudo isso que está sendo discutido aqui tem a ver com aquilo que era discutido na filosofia. Por exemplo, isso aqui que ele está falando, ele lembra muito quem?
Rousseau, né? O homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. Ou seja, isso nasce de perspectivas lá da filosofia, né? Então, a ideia de que o ser humano ele é como se fosse uma tábula rasa, né? Que os behavioristas diziam, principalmente o Watson dizia. O ser humano é como se fosse uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? É um papel em branco. E a sociedade vai definir o comportamento dessas pessoas. A sociedade vai definir aquilo que vai estar escrito nesse papel. Então, é por isso que a gente, na medida que consegue desenvolver formas de compreender como estímulos para melhorar esse comportamento da pessoa, a gente consegue direcionar ele para o futuro, a gente consegue direcionar ele para uma boa educação, a gente consegue direcionar ele porque... Por quê? Porque ele é uma tábula rasa, ele é uma folha em branco. Então, tinha esse entendimento, os primeiros behavioristas, né? Principalmente o Watson, de que nós somos uma folha em branco e que está, a partir de então, de estímulos, vai ser formulados, escritos nele. Então, aí você vê como tem uma coisa muito... Claro que o Rousseau não dizia dessa forma, viu, pessoal? O Rousseau estava falando de outra coisa, mas que acabou enveredando, né? Algumas pessoas acabaram enveredando por essa forma aí. Mas bora ver aqui, terminar de ver. Or in Skinner's case, the pigeon. Skinner himself was a born gadgeteer. He had, in his own early years, as a boy, for example, he developed ways of sorting ripe, I think it was cranberries, from unripe cranberries. He invented a cannon that would shoot things over his neighbor's fence. This was the kind of man he was. He was developing new ways to do everyday things in ways that were more comfortable, more efficient. During World War II, Skinner had developed a pigeon guidance device for the U.S. military. While the Russians had dogs carrying bombs, and the Swedes had seals to blow up mines, Skinner had a plan of his own. Teaching pigeons to guide missiles to an enemy target. At the time, however, the military had no missiles to guide. But Skinner's pigeon research did not go to waste. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. Estou rindo um pouquinho aqui porque isso lembra muito os nossos smartphones, né? Quando a gente acessa rapidamente uma coisa que a gente gosta e a gente vai repetindo esse comportamento, às vezes a gente nem para pensar, né? E a gente vai repetindo, às vezes a gente está vendo e vai passando, porque aquilo já é um hábito, já é um costume, e a gente nem para... Por quê? Porque também é esse senso de recompensa, né? Para a gente é uma recompensa, a gente simplesmente vê ali porque aquilo é um estímulo, né? A gente vê aquilo, é como uma recompensa rápida, e aquilo a gente vai simplesmente reproduzindo aquilo. Pelo menos eu percebo isso ao meu redor, né? Na minha experiência. Mas é uma coisa muito, muito comum em relação ainda que tenha sido feito aqui, né? Mas é muito comum ainda nos dias de hoje, né? A gente encontra recompensas rápidas, né? Nos algoritmos, né? Em tudo aí que são dispostos para a gente, né?
Aí você fala hoje, eu quero comprar uma blusa preta. Aí você coloca lá pesquisar, né, no Google, quando você vai lá no outro dia já está lá várias opções de blusa preta para você comprar, só porque você colocou a pesquisa lá. Ou seja, são estudos de comportamento, que percebe que a gente tem prazer naquele tipo de comportamento, e quanto mais a gente vê daquilo, mais a gente vai adquirir, mais a gente vai querer comprar. Mesma coisa em relação à ideia, à política, a pensamentos, a grupos, né? Você é empurrado sempre as notícias que se relacionam com o grupo que você pensa, com os gostos que você tem, com os interesses em comuns que você tem com outras pessoas, e aí, né? Só para matar aqui. Última parte. What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step, so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. And Skinner believes that if it works for pigeons, why not people? In Skinner's mind, behavior is behavior, up and down the evolutionary scale, and it is all learned. One of the great successes is in education. People are taught to do more complicated tasks than anyone had thought possible by breaking down behavior into small steps and giving positive reinforcement along the way. The essence of Skinner's work was that we could manipulate the environment in ways that would permit us to produce any kind of behavior that we wished, and we could develop individuals in ways that made every possible future open to them. E assim, pessoal, a gente encerra nessa primeira perspectiva aí, behavioristas, tá? Então, essa diferença entre esse metodológico, que era mais do Watson, que não considerava pensamentos nem sentimentos, e essa perspectiva mais do Skinner aí, né, que trabalha a ideia do pensamento, dos pensamentos e sentimentos, mas trabalha isso tudo como se fosse também algo vinculado ao comportamento, né? Então, behaviorista porque eles assumem essa ideia do comportamento, do ambiente como modelador do teu comportamento. E aí é isso, pessoal. Aí eu queria deixar para vocês aqui os tópicos da próxima aula, mas eu posso fazer isso no grupo. O que eu preciso de vocês agora? 1 minuto só, se for possível, roubar mais 1 minuto de vocês. Que sejam divididos em equipes aí entre vocês, para que a gente possa pegar esses temas aí para trabalhar nas próximas aulas. Você teria como a gente organizar rapidamente, em 1 minutinho aí, as equipes aí? E quantas pessoas, professores, por equipe? No total, Luan, tu sabe me dizer, Luan que tá sempre... Oi. Quantos estudantes tem somando 2020 e 2021? Tá no grupo 28, mas tirando o senhor, dá 27 que tá no grupo. No nosso é 17 alunos, né? 2020. Sim, isso, mano. Então a gente pode... galera que é de 2020 pode formar grupos entre vocês que já estão mais familiarizados, não tem problema não. Mesma coisa com o pessoal de 2021, tá bom? Vocês podem escolher, deixa eu ver aqui, nós temos... vamos fazer o seguinte. Ver os assuntos, aí divide a quantidade de assuntos, né? Não são 5, professor. São 5, né? São 5? São 4. Tem 4. 4? Tem 4 aqui, mas aí tem por autores também. Por exemplo, a gente tem... em cada um deles tem praticamente 3 autores. Então a gente pode dividir por autores, não tem problema. Seria melhor, para não ficar um monte de gente só no grupo. Isso fica mais viável para apresentar também.
Então vamos lá, vou fazer o seguinte aqui, bora dividir pelo menos o grupo da aula que vem. Aí, enquanto isso, a gente vai... quem pode já entrar na aula que vem aí? Vai ser teorias de transição entre o behaviorismo clássico e o cognitivismo. Então, a gente ainda não vai entrar nos cognitivistas, que é o Jean Piaget, o mais conhecido, né, o David Ausubel. A gente vai primeiro falar desse meio termo entre os behavioristas e os cognitivistas. Quinta, né? Isso, quinta-feira. Quem poderia montar, no caso aqui, 3 grupos, tá, pessoal? O grupo poderia ser grupo de poucas professores de preferência, tá? Pode ser de 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25. 5. Pode ser 5. 5 pessoas. Se faltar, a gente vai revezando, vai revezando. Repete, né, também. Repete. Pode ser, gente, grupo de 5? Quem Pode poderia ser, ser Pode sim. Vamos lá, quem poderia ser? Para falar dessa transição aqui, ó. Aí, ó. Eu já vou mandar o material lá no grupo também, mas seria isso aqui, ó. Vejam que são praticamente 2 a 3 páginas, né? Mas todo mundo vai ler essas 2 ou 3 páginas. Só que o restante do grupo vai pesquisar além, para trazer para a gente informações sobre esses autores aí. Gestalt é bacana. Sim, aí, pessoal. Um grupo, pelo menos, para falar desses 3 camaradas aí. Um grupo de 5 aí. Só um grupo. Um grupozinho aí, pessoal. E professor, só sugerindo aqui alguma coisa. Não daria para a gente conversar lá pelo grupo e aí a gente se divide direitinho, porque o nosso grupo são só 4 do 2020. Pode ser que vai ficar faltando alguém, a gente pode encaixar e assim ver como é que vai ficar os temas. E a partir daí a gente resolve como ficaria a apresentação de quinta-feira. Pode ser. Se ficar só 4, não tem problema também, porque vai dar número provavelmente ímpar. Aí, mas a gente vai fazer isso aí. Eu vou só deixar, então, aproveitar aqui. Já vou deixar o capítulo 3, tá? Pra gente, então, a gente pode, lá no grupo, dividir em... Eu preciso de 2 grupos, tá? Um para falar sobre essa transição entre o behaviorismo e o cognitivismo, e um outro para falar dos cognitivistas. Aí a gente já monta 2 apresentações na aula que vem. E a gente discute em cima delas 2 a nossa área, beleza? Pode ser? Sim, sim. Por mim, tudo bem. Agora, dos demais aí... Pode ser, galera? 2 grupos para a aula que vem? Sim, professor. Mas aí os outros ficarão para outra semana? Aí os outros ficam para outra semana. É porque quinta-feira, provavelmente, eu vou estar trabalhando. Aí não tem como eu pegar nenhum para quinta. Tudo bem. Professor, não vai dar para mim quinta também, ó. Não, Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar lá no grupo, vou postar lá, inclusive vou postar esse material, tá bom? Para a gente dar uma olhada. Mas vocês conseguem montar a equipe pelo WhatsApp? Conseguem? Sim. Tá bom, então. Vou mandar por lá, tá bom? E a gente vai conversando aí. Toque aí, professor. Lembrando, gente, que é só para apresentar e a gente discutir em cima. Todo mundo vai discutir em cima, beleza? Fiquem tranquilos aí. Então a gente se encontra aí na próxima aula, galera. Valeu aí, tá bom? Boa noite, valeu, professor. Ótima aula, valeu. Boa noite, professor. Até a próxima.